Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Pereira e hoje no curso de Análise do Comportamento Aplicado ao Transtorno do Espectro do Autismo, o ABA, nós vamos falar um pouquinho sobre comunicação alternativa e suplementar. Eu sou mestre interdisciplinar em Ciências Humanas, especialista em Educação Especial e atualmente eu trabalho na Prefeitura de São Paulo como professor de apoio e acompanhamento à inclusão no Cefai da SME São Paulo. Nós vamos começar com uma frase da Carly, que é uma pessoa que tem deficiência, e ela fala o seguinte: por que comunicar não é apenas dizer, é se fazer entender? Então, desde que a espécie humana, ela sempre busca alguma forma de se comunicar, seja para expressar o pensamento, o desejo e até a forma de se relacionar com o outro. Sendo assim, a comunicação acaba por se tornar uma necessidade básica para se viver na sociedade. No entanto, não são todas as pessoas que conseguem entender ou se fazer entendidas, e são os inúmeros fatores que podem desencadear essa dificuldade na comunicação. Desde a perda total da fala devido a alguma doença, até as dificuldades de comunicação devido a algum transtorno de desenvolvimento que prejudica a capacidade de se comunicar e interagir, como é o caso no TEA. O TEA tem como essa dificuldade de comunicação tanto a forma verbal como a forma não verbal, como os gestos, as expressões corporais, faciais, etc. Essas condições são bastante marcadas no TEA. E isso deixa com que muitos pais, professores, familiares meio perdidos e angustiados por não saberem como acessar e como ensinar as coisas simples para essas pessoas que têm autismo. Isso torna mais desafiador ainda diante das constantes episódios de gritos, choros, agressões decorrentes da dificuldade de comunicação. Nós vamos entender um pouquinho alguns conceitos. O primeiro é de tecnologia assistiva, o outro de comunicação, a definição de linguagem, de fala e de comunicação alternativa. O que é tecnologia assistiva? Tecnologia assistiva é definida como uma ampla gama de equipamentos, serviços, estratégias e práticas concebidas e aplicadas para monitorar os problemas encontrados por indivíduos com deficiência. E aí nós vamos ver algumas características. Ela é de característica interdisciplinar, e ela promove a funcionalidade relacionada às atividades e participação das pessoas com deficiências, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Então, por que nós estamos falando de tecnologia assistiva na comunicação alternativa? Porque as pessoas que têm a questão do TEA, que muitas vezes elas não se comunicam oralmente, né? Elas têm uma perda aí na questão da autonomia, da sua independência, na sua qualidade de vida e na sua inclusão social. Então, por isso que a tecnologia assistiva entra, porque ela vai promover essa funcionalidade das pessoas com autismo. Nós vamos mostrar para vocês alguns recursos, né, que proporcionam a pessoa com deficiência para que elas tenham mais independência, mais qualidade de vida, que amplie a sua comunicação, sua mobilidade, adaptação do ambiente, habilidades para aprendizagem no trabalho, integração com a família, amigos e sociedade. Então, a comunicação, de uma forma geral, ela faz com que tudo isso aconteça. Então, qual é a definição de comunicação? A comunicação interpessoal é a transmissão de uma mensagem de um indivíduo para o outro e não é um processo lateral, né? Ela precisa de informações, de ideias, de emoção. Então, nós vamos entender um pouquinho o que é comunicação. É um conceito que todos nós temos, que é através da fala. É assim que transmitimos nossa sensação, sentimentos, que trocamos informações e opiniões com as pessoas. E ainda é através dessa conversa que conhecemos as pessoas e elas não conhecem. Mas a questão da comunicação não é somente a fala. Embora a comunicação verbal seja a forma mais predominante que nós temos de comunicação, ela não acontece sozinha. Isso porque nós usamos vários recursos que não são verbais.
para validar o que está sendo dito, como, por exemplo, a entonação da voz, os gestos, as expressões corporais, as faciais, que torna a comunicação mais abrangente e faz com que as interações interpessoais tornem-se mais ricas e complexas. Aqui a gente vai dar agora alguns exemplos. Aqui nós temos uma primeira fala. Eu fui demitida. Você deve estar muito feliz com isso, né? E a outra, eu fui demitida. Poxa, que pena, logo você arruma outro. O que nós temos de exemplos aí? Na primeira, a fala, na verdade, nos dois casos, a menina foi demitida. Mas a expressão facial da primeira, ela estava feliz. Então, quer dizer que ele estava contente por ela ter sido demitida. Já no segundo, ela estava triste. A expressão do rosto dela mostrava que ela não ficou feliz com a demissão. Sendo assim, esse conjunto que nós temos de ações, de recursos, eles vão nos auxiliar nessa questão de compreensão de todo o contexto. Então, a comunicação, sendo uma via de mão dupla, às vezes ela não acontece com a questão da pessoa que tem autismo, pois, de acordo com as pesquisas, 50% das pessoas com autismo não desenvolvem uma fala naturalmente. E aqui entra a questão da comunicação alternativa ou suplementar, como ferramenta de estimular a comunicação verbal e também a não verbal. Então, nós precisamos, para se comunicar, de um emissor, de um canal, de um código, de um receptor. E nós temos aí a questão do ruído, que só pode ser barreiras que dificultam o processo de comunicação dentro de um determinado contexto. Comportamento também é comunicação. Então, a questão das birras, dos choros, da agressão, tudo isso pode vir em torno da gente compreender esse tipo de comportamento. Então, a pessoa, quando ela está tendo birras, o choro, a agressão, ela está também se comunicando de alguma forma. Então, a linguagem reduzida lá no TEA, ou choro e agressividade, é uma dificuldade que muitas pessoas com autismo têm. O fato das pessoas com TEA às vezes não conseguirem usar uma linguagem, tanto verbal como não verbal, impede com que elas se comuniquem com clareza, ou seja, essas pessoas não conseguem expressar os pensamentos, os sentimentos, os medos, os desejos e até as coisas das necessidades básicas. Assim, acaba acontecendo o choro, a comunicação mais agressiva, os gritos, e também isso é uma tentativa de comunicação. Conforme as demais pessoas não entendem ela, pode entender que a pessoa com TEA está tendo birra, mas na verdade é só uma forma de comunicar-se. E a linguagem? A linguagem é a capacidade que nós possuímos de expressar nossos pensamentos, ideias, opiniões e sentimentos. Podemos usar inúmeros tipos de linguagem para esclarecer, para fazer a questão da comunicação, como sinais, símbolos, sons, gestos, regras e sinais convencionais, como é a escrita, por exemplo, e também a mímica. E os tipos de linguagem que nós temos? Nós temos as linguagens verbais e a linguagem também não verbal. A fala é um processamento motor dos sons, um dos veículos para transmitir uma mensagem. E a língua? A língua é um instrumento de comunicação com estrutura gramatical e um código organizado. E o caminhar dessa linguagem? Então, muitas crianças podem apresentar dificuldade na fala ou na escrita devido a impedimentos motores, cognitivos, emocionais, entre outros. Essas restrições funcionais impedem que as pessoas com deficiência se expressem seus conhecimentos, suas necessidades, seus sentimentos. E é bastante frequente que as pessoas e as famílias, de forma geral, confundam tais restrições com impossibilidade de conhecer, de aprender, de gerenciar sua própria vida, de ser sujeito, atuante e na construção de sua própria história. Então, quando a pessoa não se comunica, muitas vezes o outro acha que também ela não é capaz de ser proativo, de ter ali protagonismo das suas ações, e isso é possível sim. Então, o que é uma comunicação suplementar alternativa? É uma área da tecnologia assistiva, que nem a gente já viu lá no começo, destina-se especificamente à ampliação de habilidades de comunicação, destina-se a pessoas sem fala ou sem escrita funcional ou com defasagem em uma dessas áreas. A comunicação alternativa ou suplementar refere-se por todas as formas de comunicação e apoia de forma complementar ou suplementar a fala.
E o que é uma forma suplementar? É a abordagem utilizada para desenvolver a comunicação da criança ou do adolescente que fala, mas tem dificuldade para fazer o uso funcional da fala, ou seja, a gente vai suplementar essa fala de alguma forma, né? Complementar, né? E a comunicação alternativa? É uma abordagem utilizada quando há ausência da fala, ou seja, vai substituir a fala, funcionando como uma alternativa para a comunicação, mas não inibe o desenvolvimento da fala. Quais são os objetivos da comunicação alternativa ou aumentativa? Ampliar o repertório comunicativo que envolve as habilidades de expressão e compreensão, organizar e construir auxílios externos como cartões de comunicação, pranchas alfabéticas de palavras, vocalizadores ou o próprio computador. E também nós temos os recursos de comunicação que devem ser mais personalizados. A quem que se aplica? Então, a comunicação alternativa suplementada se aplica a quem? A pessoas com necessidades complexas de comunicação, ou seja, indivíduos que não falam ou que não escrevem funcionalmente, em consequência de quadros com alguma síndrome neurológica ou com ausência da dificuldade da expressão verbal. As pessoas com TEA, que é o que nós estamos focando agora, com pessoas com distúrbios significativos de comunicação, ou com pessoas de ausência ou restrição de condições de comunicação, independente da sua condição seja temporária ou permanente. Quais são os recursos de comunicação alternativa e aumentativa? São gestos manuais, expressões faciais, imagens, signos e gráficos. Isso são recursos de baixa tecnologia. E nós temos também os recursos de alta tecnologia, que são sistemas de comunicação mais sofisticados através do computador. Então, agora nós vamos ver algumas estratégias de baixa tecnologia, que são sinais gráficos, são figuras que podem ser impressas e plastificadas, podem ser pranchas de comunicação alternativa, que a gente também imprime e a pessoa pode ir apontando. Pode ser painéis na parede, como painéis de rotina, de regras, de montagem de histórias. Pode ser fotos, pode ser uma prancha alfabética de escrita. Podem ser sinais manuais. Pode ser linguagem de sinais, pode mostrar ou apontar com objetos concretos. Já a estratégia de alta tecnologia, elas são sempre específicas dentro de tablets ou computadores com aplicativos específicos, smartphones. Por que a comunicação alternativa e aumentativa é efetiva dentro da pessoa com o autismo? Porque para a gente trabalhar mais de forma individualizada, tendo sempre a necessidade de a gente pensar nas potencialidades que cada pessoa tem, e por isso que a comunicação alternativa ela é importante, porque ela vai promover o quê? A comunicação, ela vai ajudar a desenvolver a linguagem, ela estimula a aprendizagem de vocabulário, de frases e fala, ela proporciona vivências e interação social, ela melhora a expressão, aumenta o vínculo entre as pessoas, age como um antidepressivo e organiza e entende a rotina no tempo e no espaço. E qual que é a importância da comunicação alternativa e aumentativa? Quando nós utilizamos as estratégias e técnicas comunicativas, o que a gente faz? A gente proporciona autonomia em instituições de comunicação, a gente oportuniza também a interação social, a gente auxilia no processo de inclusão escolar e a gente dá vez e voz aos indivíduos com o déficit ou com a ausência da fala. Nós podemos usar os pictogramas, e aqui nós temos alguns para mostrar, oi, eu, quero, bolo, né? E para cada cor significa alguma coisa. Então, ali o rosa são algumas ações, ali no amarelo seriam os pronomes, né? Eu, você, nós. O verde são os verbos, o laranja ali são substantivos, e ali no caso do azul são os adjetivos. Razões para a gente se comunicar. Quando a gente quer alguma coisa, para a gente obter aquilo que a gente quer, para a gente recusar aquilo que a gente não quer, para a gente adquirir ou oferecer alguma informação e também para a gente se envolver nas questões aí, nas interações sociais. Então, a comunicação funcional, ela expressa suas preferências e opiniões, você pede o que você quer, o que você precisa, você protesta diante de ações, eventos e itens não desejados,
Você discorda, reclama, argumenta, negocia, repreende. Você pode fazer perguntas para obter informações sobre a sua vida e tópicos que lhe interessam. Você pode falar sobre as suas experiências pessoais no mundo e através do mundo ao seu redor. Defende-se também em tomar decisões relacionadas à sua própria vida. Usar a linguagem para se autorregular e regular o seu ambiente, assim como direcionar outras pessoas. Estabelece e desenvolve relacionamentos com outras pessoas. E é o letramento, né, que é a habilidade de ler, escrever e permite uma comunicação autônoma e completa. Então, o que a gente tem que prestar muita atenção? Quando a criança tem até 2 anos de idade, a gente já começa a perceber algumas ações aí da comunicação. Então, se seu filho ou seu aluno tem até 2 anos e ele fala, sim ou não? Se sim, em todos os lugares, com todas as pessoas, em todas as situações? Se não, ele pode se beneficiar aí da comunicação alternativa e aumentativa. Se ele fala em todos os lugares, em todas as pessoas, em todas as situações, ótimo. Mas se ele não fala, também ele pode se beneficiar da comunicação alternativa e suplementar. Nós ficamos por aqui, daqui a pouco nós voltamos com a segunda parte da aula. Muito obrigada.